Bem-vindos a mais um episódio do Agora é a Hora. Chegamos no episódio 106 e eu trago uma convidada para fechar esse ano, fechar esse ciclo do Agora é a Hora, o ano de 2025. E o tema desse episódio vai muito contribuir para você encerrar o seu ano já sendo intencional, proposital para o próximo. Como que você vai entrar em 2026 estando desperto e com uma ferramenta muito poderosa para a sua expansão de consciência do próximo ano e principalmente para você descobrir o seu propósito, porque essa ferramenta mudou a minha vida e mudou a vida da minha entrevistada. Então, o que ela vive, o que ela faz, o que ela prega, ela é, porque ela passou por esse processo. Então, eu tenho uma honra, um prazer de trazer ela aqui. Eu sou muito fã desse trabalho dela. Hoje o nosso episódio é sobre numerologia e o tema é o poder dos números para o despertar e a expansão da consciência. E ela é a Carol Graber, numeróloga e mentora de propósito. Então eu quero apresentar para você, quero agradecer, Carol, você ter vindo aqui. Eu admiro muito você. Eu acompanho você todos os dias. E eu acompanhei você numa fase em que você deu um salto quântico, digital. E aquele vídeo seu, emocionada, eu falei, gente, é ela. Quando você fala, a tua comunicação, ela é tão genuína, tão transparente. E detalhe, eu sei que um número ligado à comunicação, algo nesse sentido, é um desafio que está no teu mapa. Exatamente. E você enfrentou. Olha como eu te acompanho. Exatamente. Menina, eu sei tudo da sua vida. Eu sei tudo. E olha só, você entendeu o recado, viu o lado sombra e você aceitou esse desafio porque através desse teu talento, você muda vidas. Você clareia, você traz... você coloca a lanterna para as pessoas que estão perdidas, despertando e não sabem que rua virar. Totalmente. É assim que eu vejo esse teu trabalho, como você passa isso e essa ferramenta que eu amo tanto, que é a numerologia. Muito obrigada por estar aqui. Josi, é um prazer imenso. Para mim é uma alegria enorme estar aqui, poder contribuir de alguma forma. E é exatamente o que você falou. A numerologia, ela foi um divisor de águas na minha vida, assim, gigantesco. Eu jamais imaginei que eu estaria aqui falando. E como você falou, o número 3, que é o número da comunicação, é o meu grande desafio. E quando eu fiz o meu mapa, eu entendi tanta coisa, porque eu falei, gente, eu sempre fui muito quieta, tímida, mais reservada, nunca gostei de falar, até hoje, viu? Eu não sou a pessoa extrovertida, eu sou mais na minha. Mas eu sabia que eu precisava falar. E quando eu vi que o meu desafio tinha a ver com comunicação, eu entendi que eu precisava me expor. E por mais difícil que aquilo fosse pra mim, eu precisava dar o passo. E foi assim que eu comecei devagar, Josi, mas bem devagar a começar a postar stories, fazer vídeo. E no começo era muito difícil pra mim. Eu me achava estranha, eu não gostava do que eu falava, eu era muito mais travada. Só que o que acontece? Quando a gente entende os nossos números, começa a se reconhecer naquilo e você começa, como se fosse uma engrenagem, começa a rodar. É isso. Tudo começa a fluir. E aí o que é um desafio, totalmente parada. E aí o desafio começa a virar sua força. Porque é uma energia que está ali ativa em volta de você, né? Porque eu falo que os números são camadas de energia. É um mapa, é um caminho. Por isso que ele é uma super ferramenta de autoconhecimento. É muito. Então, mas antes disso, você tinha uma outra profissão. Conta pra gente, como que você começou a carreira? Então, na verdade, Josi, meu sonho sempre foi ser mãe. Esse era o meu sonho. Eu quis fazer tudo que a minha mãe fez, que era cuidar dos filhos e tal. Então, eu tive 3 filhos, tenho 3 filhos. E me dediquei grande parte da infância, né? Da primeira infância deles, à família e à casa. Sim. Eu sou formada em administração, mas eu parei de trabalhar e me dedicava às crianças. E aí, eu comecei a entrar numa crise. Muita gente busca o autoconhecimento. Com que idade tu entrou nessa crise? Eu tinha 35. Exatamente, eu tô com 42 hoje. Foi antes de mim, porque a minha foi com 40. 35. Eu tinha 35. Começou e assim, eu tava agonia. Em casa, eu era mãe, eu fazia tudo que eu mais queria, minha vida era teoricamente perfeita. Só que tinha uma vozinha lá dentro de mim que falava, não é só isso, tem mais. Era a alma. Porque o que acontece? Eu não tava sendo a mãe que eu queria ser, eu perdi a paciência, 3 crianças que brigam, que disputam atenção. E aí eu comecei, por causa de uma crise na maternidade, a buscar resposta. Atrás de disciplina positiva, terapia. E uma das coisas que eu fiz foi o Theta Healing. Olha. E ali começou o meu processo de despertar. Porque eu comecei a enxergar a espiritualidade de uma forma um pouco diferente. E nessa grande busca,
eu comecei a, né, não estava me entendendo, eu estava precisando de resposta, e eu fiz um monte de técnica. Fui atrás de um monte de ferramenta, desde número, apometria, baralho, constelação. E quando eu fiz a numerologia, Josi, Foi que nem comigo. aquilo explicou tanta coisa na minha vida, mas me deu tanta resposta. E, na verdade, uma coisa importante é que eu não me reconheci nos meus números. Só que eu me reconheci no lado negativo, na sombra. Eu estava vivendo o desequilíbrio do meu mapa naquele momento. É porque você não estava desperta, né? Nem um pouco. Eu Nem estava um pouco. vivendo Aí a vida, cuidando das tem uma coisas. tendência a ir para a sombra mesmo. O lado sombrio, né? Que tem o lado luz e o lado sombra. Até nos signos é assim, né? É tudo, né? Mundo da Tudo. dualidade. A gente está nesse mundo dos os opostos. polos. E o que acontece? O que meu mapa me mostrou? Ah, Que o que eu mais gosto de fazer tem a ver com maternidade, com o casamento, com estar com o outro. Só que a tendência é quando a gente faz isso muito, a gente se anula. E aí faz tudo pelo outro, cede demais, não me coloca, e eu acabei perdendo meu brilho. Nada a ver com o outro. Tudo é sempre com a gente, né? é. Então foi nesse processo todo que eu entendi que eu precisava fazer uma mudança. E aí tinha outros números de força, de liberdade. Eu falei, gente, é Que sério, isso? sou eu isso. E na época eu não Era a tua vivia. leoa que estava dormindo, né? Totalmente dormindo. Para mim fez tanto sentido aquilo que eu fui estudar. Ah, E nesse processo eu ainda não imaginava que eu pudesse me tornar uma numeróloga, não tinha isso em mente, era mais para autoconhecimento mesmo. Quando eu fiz o curso de numerologia, foi 2000, eu me formei no começo de 2021. Josi, aquilo parecia tão simples para mim, e aí parece que é uma coisa que já estava dentro de mim. mas já tá mesmo. Porque eu vejo tantos numerólogos que às vezes têm dificuldade de começar, se sentem inseguros. Eu fiz aquele curso, eu já me achava assim, eu vou atender, porque eu olhava aquilo e falava, gente, tá aqui, é isso, é pá, pá, pá. Porque tem um lado muito objetivo. Então é uma ferramenta de autoconhecimento, tem muito de espiritualidade na numerologia, mas tem um lado lógico, matemático, pitagórico. Tem. E para mim esse embasamento, né, faz muito sentido. Eu tenho o meu lado racional. Aí eu terminei e falei, gente, eu vou fazer isso. E aí, dentro de todo esse processo, eu estava num processo de separação. Que esse foi talvez meu maior despertar, meu maior processo de mudança. E na separação, aí eu falei, bom, agora o que eu vou fazer? Agora eu preciso cuidar de mim. Agora é a hora. Da minha independência, preciso atrás das minhas coisas. E eu não queria voltar para o mundo corporativo, aquilo não fazia sentido para mim naquele momento. Você era mãe e também trabalhava. Não. Só que eu cuidava da família. Tu era mãe o tempo todo? O tempo todo. Gente. Por escolha própria, tá? Eu quis, própria. exatamente. E faltava. Hoje eu vejo no mapa claramente das pessoas. Ser mãe é assim, não tem nada mais nobre, mais lindo, mais maravilhoso. Mas ninguém veio ser apenas mãe. A gente veio sim ter outras áreas da vida onde a gente se complementa, onde a gente usa nossos potenciais, contribui para o mundo de alguma forma. Porque tem que contribuir para o mundo, não é só para os nossos filhos. Exatamente. Então Não eu é vejo só dentro de casa. que tenham algo a mais ali. E esse algo a mais em mim não estava sendo trabalhado. E aí eu coloquei todas as minhas energias nisso. E foquei totalmente. Nesse momento eu abri meu Instagram. Abri assim. Abri porque eu tinha aquele Instagram... Tinha acho que umas 300 pessoas de amigos, contatos, mas eu não postava nada. Eu era aquela que só olhava. Eu não sabia fazer um stories, nem sabia fazer. Jura, Carol? Não. Tímida, sempre fui tímida, Josi. Pra mim era uma dificuldade enorme. E não fez nenhum enorme. curso de oratória, de comunicação, nada? Eu fiz um curso de oratória bem antes, que me ajudou. Foi um processo importante. Mas foi um curso curto e veio com a prática. Veio com a técnica, veio com uma pessoa que me ajudava no Instagram a gravar. Ela ia me filmar em casa, que é a Lígia. Então foi um processo muito importante para mim também, para me soltar. Sim. Mas eu tenho um lado que eu não sou tão perfeccionista. Então sabe quando eu faço? Ponho assim, até Sim, hoje. Mas é porque, não, Carol, mas eu vejo muito isso porque você encontrou o propósito. Você está alinhada. Quando a gente está alinhada, você não tem medo. Porque você está alinhada. Aquilo é tão certo porque a alma sabe. Não é o ego, é a alma, que tá, a essência. É isso. E eu sinto realmente. O que eu falo para as pessoas? O propósito é uma coisa que é fácil, que é leve, que você faz com paixão. É isso. E é a grande busca das pessoas. A gente às vezes vai pelo caminho mais difícil, fica tentando, insiste em algo que é trabalhoso. E se tá dando muito trabalho, é um sinal de que você não tá no seu caminho certo. Então a gente tem que muito procurar onde pulsa dentro da gente. Porque quando pulsa, é como se o universo te abastecesse de uma energia que você nem imagina
Nem imaginava que pudesse existir. É isso. Mas ele te motiva. Motiva. Nem cansada você fica. Exato. Eu falo assim, óbvio que a gente passa, né? A vida tem os seus aprendizados. Sim. Mas a gente tem uma força maior, algo de dentro que continua impulsionando. Então, a numerologia, para mim, foi essa ferramenta que foi, assim, transformadora. E quando eu vi o que aconteceu comigo, porque eu fui, assim, quem me vê hoje, Josi, jamais imaginaria quem eu era. Não, ninguém. Meus amigos de faculdade falam, Carol, quem diria? Você indo gravar programa na TV ao vivo, não sei o quê. Na rádio. De jeito nenhum. Gente. Pois é. Isso é maravilhoso. Então, como né? isso teve um efeito tão importante na minha vida, assim, virou minha missão, meu propósito, querer mostrar isso para as pessoas. Porque o mapa, Josi, ele traz toda a tua potência. Ele traz quem a sua alma é. O que você veio fazer aqui? O que você gosta? Qual é o seu desafio? Qual é o seu talento? O que você ganha de presente da vida? E ele te reconecta com quem é você em essência, na sua pureza. Porque o que acontece na nossa vida? A gente passa por desvios. A nossa infância, quem criou, né, que te criou, tua mãe, pai, influência do ambiente externo. E muitas vezes a gente vai colocando máscaras, a gente vai se protegendo e se distanciando de quem a gente é. Isso mesmo, mas é. E a gente se perde dentro desse caminho. Então eu falo, a minha história, minha mãe sempre foi essa de cuidar, de fazer tudo pelo outro. Eu quis fazer igual. Só que eu fui para um lado extremo. Extremo. Exatamente. Aí eu fiz Quantos filhos ela teve? 3 também. Olha, igual. Meu Deus. História muito parecida. Nós replicamos. Quando a gente não tá desperta, né? Porque nós somos programados, não tem jeito. É porque a gente não tem consciência, então a gente vai vivendo e aquilo que a gente vai recebendo, né? De familiares, por exemplo, tem um peso muito importante. Muito. E nós literalmente fazemos o que nós vimos. O que nós aprendemos, nós copiamos literalmente, replicamos o que nos passaram. E aí a essência está adormecida. Quantas pessoas têm a profissão que os pais têm? Quantas pessoas continuam as empresas dos pais? Né? É muito Quantas? comum. Elas não são felizes. Você sabe que eu vejo isso muito claramente no mapa das pessoas, porque o que funciona para o pai não necessariamente funciona para você. Sim. E às vezes teu pai é super empreendedor, super ambicioso, uma pessoa que veio conquistar, só que você é super emocional. Você é uma pessoa que veio, sei lá, fazer medicina, ou cuidar de pessoas, ou ser sei lá, tem um lado do marketing forte. E aí você vai e tenta seguir aquele caminho, que foi te dito que era o mais importante, o melhor, onde você ia ser. Não, e o pior, o que dá dinheiro. O que dá dinheiro, muitas vezes. E o que acontece? A pessoa, ela pode até ir, ela caminha dentro daquilo, só que é com esforço. É uma coisa mais difícil, sabe? É muito difícil. Ela precisa colocar mais muita força dela. Muita força. Muita força. Porque aquilo não é natural dela. Não é. E vai chegar uma hora que esse carro capota. Não vai. Ela vai entrar em crise existencial. Porque não tá dentro do propósito. Você sabe que eu atendi uma pessoa ontem e ele me falou exatamente isso, que ele estava num momento de uma crise, que ele falou, gente, tudo que eu vivi até agora foi na inércia. Eu nunca fiz porque eu quis, mas eu fui fazendo. E eu só olhando aquilo, e ele tá num baita de um momento assim, sabe? De o que eu quero agora? O que a minha alma quer fazer? Como é que eu vou contribuir? E eu, como numeróloga, terapeuta, ouvindo ele, falei, gente, é maravilhoso esse processo. Que bom que você está passando por isso. É isso mesmo. Porque quantas pessoas não empurram a vida inteira? E aí fica doente. Fica. Aí em algum momento, né, o corpo fala, fica infeliz, ou passa por uma separação, ou passa por dor. Sim. Porque ela baixa a frequência. E ela vai se conectar com situações que ela não quer. Porque no inconsciente é onde ela tá focando, mas ela não sabe. Ela tá tentando focar com a parte consciente dela, né? Isso é muito neurociência aplicada à física quântica. E você sabe que comigo, graças a Deus, eu tive sorte no sentido assim. As minhas profissões foi eu que escolhi. Então, assim, eu tinha que começar pelo corpo. Olha, hoje eu vejo, eu tinha que começar a estudar o corpo de maneira tão profunda, destrinchando ele, porque eu ia entender lá na frente a minha parte tão espiritual tão forte que eu trago no meu mapa. Eu ia ajudar as pessoas a ter um mapa para acessar o espiritual que elas tanto buscam através do corpo, que é a maneira mais fácil, e não ao contrário. Né? Então, para mim, começaram a cair uns códigos, e você sabe, Carol, que depois que eu despertei, que eu fiz meu mapa, tudo, eu me cobrei um tempo, acho que durante mais ou menos um ano, eu fiquei assim, nossa, mas eu fiquei tantos anos dedicando a minha vida a estudar o corpo humano com tanta profundidade, eu ficava perguntando por quê. Eu amo fazer isso, né? Mas faltava algo.
Eu amava atender, eu tenho minha clínica, amava atender, amo atender, mas tinha uma parte depois com 39 que começou a gritar também, de falar, meu, eu sou tão próspera nisso que eu faço, minha clínica, sempre tive agenda lotada, nunca atendi convênio, que é uma outra realidade dentro da minha profissão. Sempre fui convidada para tudo, rádio, televisão, todo mundo me conhece lá na minha cidade. É uma ingratidão eu estar sentindo que tem um vazio, e eu me cobrava, mas não é. É porque eu estava começando a despertar e eu ia começar a entender tudo, qual que era o meu real papel. Aí eu fui descobrir na numerologia. A primeira que eu fiz foi a cabalística. E eu lembro que eu estava começando o podcast. E eu amo comunicação, né? E aí eu estava muito assim, agoniada. E aí veio para mim essa ideia, nessa intuição do campo, olha, tem que ter um podcast, o nome Agora é a Hora, igual você despertou, porque eu despertei pela PNL. Você vai levar isso para as pessoas estão no escuro. Eu sempre tive muita mediunidade, assim, né? Intuitiva. Então vinha para mim. E aí o universo arquitetou tudo para que eu tivesse o podcast e eu ficava assim, o nome, mas eu não forçava. E um dia tomando café veio. Eu tava, sabe, pondo na boca assim a xícara, veio assim, o nome é Agora é a Hora. Falei, gente, faz todo sentido. Perfeito, é muito bom esse nome. E aí eu comecei, e aí essa moça fez pra mim, eu lembro até hoje o dia, aquilo era o último véu, né, do despertar literal para eu começar a entrar em expansão de consciência, foi a numerologia. Eu tava no meu carro, ela me mandou vários áudios, e eu liguei o primeiro. Áudios longos, assim, ela ia mandando um monte. Eu dirigindo. Aí eu parei o carro, menina, eu comecei a chorar. Sabe as respostas que estavam faltando? Tava ali. Tava ali. Eu falei, meu, é por isso. É por isso. Aí, onde eu tava começando a estudar, as áreas que eu tava procurando, fazia tudo sentido para poder preencher a parte do corpo. Para acessar o corpo espiritual através do corpo físico, né? Porque todos os nossos traumas estão aqui. Sim. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, o que faz uma pessoa não conseguir mudar? Largar um vício, emagrecer, sair de um relacionamento. Não é sempre o corpo? As emoções não estão no corpo? Totalmente. As recaídas vêm do corpo, né? E existem maneiras da gente chegar. E eu lembro que ela começou a falar para mim, ela falou, olha, o que você está vivendo é o teu propósito, o podcast. Ela começou a falar espiritualidade. E eu tinha até um leve assim, mas como que eu vou falar isso para as pessoas? Sabe o medo do julgamento? Ali eu falei, não, é isso. Se eu vim fazer isso aqui, é isso que eu vou fazer. E me julgando ou não, é isso que eu vou fazer. Menina, nunca mais eu tive esse sentimento de falta. E aí as coisas começaram a acontecer, porque eu soltei. Foi como você. Você começou ali sem se preocupar com o resultado. Que é o efeito Zenão, quando a gente fica aprendendo, que é a ansiedade. Você não colapsa o que você quer. Você soltou, como eu também soltei. E as coisas vão acontecendo. Aí um belo dia você falou, gente, acordei hoje com 100 mil seguidores. Você começou outro dia tinha 2 mil, que você falou? 300. 300, Né? E as pessoas ali te ouvindo e você contando. Mas por quê? Teve um mapa numerológico que te trouxe isso. E é tão assim, quando a gente está no nosso caminho, as coisas acontecem de uma forma tão simples. O universo vai trazendo as coisas, vai se conspirando. Então, logo que eu comecei, depois de 6 meses, eu recebi um convite, uma entrevista da rádio. E aí, um mês depois, eu tava com o meu programa na rádio. Eu falei, gente, como assim, sabe? Então, é isso que você falou. É isso. É não ficar segurando, é se permitir. E o não julgamento é tão importante. Porque muita gente fica preocupado. Ai, não, mas eu nunca falei isso. Vão me falar, vão me julgar, vão falar que numerologia é isso, aquilo. José, nunca veio uma pessoa contestar comigo. Mas é porque você não se preocupa com o resultado. E não é isso. É porque você, além disso, o principal, você não se julga como profissional. Exatamente. É isso que acontece. E tem gente que, a pessoa que se julga, ela tá vibrando aquilo, ela vai atrair pessoas que vão você provavelmente também não julga os outros. Sim. Pois né? Porque o outro é nosso espelho. Totalmente. Então, por isso que não acontece. Claro, e aí entram os números, né? Por exemplo, quando eu fiz, e aí quando eu fiz a sua, que as duas juntaram, eu falei, gente, parece que uma encaixa na outra, né? Às vezes que vem uma dúvida, porque o ego é assim, né? O cérebro, ele é um registro do passado, então ele vai sempre trazer para você aquelas palavras para você duvidar, né? Mensagens. E aí eu lembro dos meus números. Eu falo, não,
Isso não é, tá cancelado. Eu não escolho essa possibilidade. Eu escolho as possibilidades que eu carrego por direito no meu mapa. Mas uma coisa super importante do mapa que a numerologia traz é mostrar quando a gente está no nosso caminho errado. Porque você percebe, por exemplo, é o ego, ou é a timidez, ou é o excesso de cobrança, ou a falta de capacidade, não me acho bom o suficiente, ou não merecimento de financeiro. Só que quando você vê, poxa, eu tenho 8 lá, numa posição importante do meu mapa. Por que eu tô aqui? Isso aqui não é pra mim. Claro que é pra você. Claro que é pra mim. Claro que E é pra durante você. muitos anos eu me cobrei muito, sabe? Nessa questão de gostar do belo, do conforto. As minhas amigas tiravam sarro da minha cara, por exemplo. Em Santos tem muitos barzinhos lindos assim perto da praia que eles servem chopp, cerveja, naqueles copinhos de bar. Nossa, aquilo pra mim era o fim. Cadeira de madeira. Não, e o barzinho lindo, na parte de frente à praia. Eu chegava e falava assim: não, vocês estão brincando. Elas assim, ai, para com isso. Não, eu assim, moço, tem tulipa? Aí o cara, tulipa? Eu falei, não, só tomo chopp, lógico, tem que ser na tulipa. Parece que o gosto muda. Toma vinho aqui. Fala pra mim. Ela falou, funciona igual. Eu falei, não, pra mim não funciona igual, não. E muitas vezes eu me culpava. José, Eu falava assim, gente, será que eu sou metida? Juro. E elas morriam de rir comigo. E eu me cobrava de ser assim. Sempre gostei de coisa, hotel, coisas bonitas. Eu admiro o belo. E quando eu vi o mapa, que o número do nascimento, né, que é o destino, falei, gente, o 8 é isso. E o 8, ele vem justamente para isso, para mostrar que o espiritual não tá separado do material, é para unir as duas coisas, né? Não, totalmente. Ele é tanto horizontal quanto vertical. E eu falo isso muito nos atendimentos, porque às vezes é um alívio pra pessoa escutar que ele é assim. Muito. Porque ela foi muito julgada pelos pais, porque ela queria coisa boa, porque ela queria roupa de marca, e os pais não davam, não podia, ou falavam, nossa, você é metido, pra que você precisa disso? Não precisa. Eu fui trabalhar com 12 anos. Pois é. Com 12 anos em loja, eu procurava emprego, não porque a gente precisava em casa. É porque eu queria mais. Motivação sua, exatamente. Eu não queria ficar pedindo pro meu pai, porque ele falava pra mim, ô menina cara. Aí eu falei, então, Não, mas aí isso vai muitas vezes ficando. Vai. E o que acontece? Quem tem esse número são pessoas sofisticadas, que gostam de coisa boa, que precisa ter uma relação com o dinheiro muito saudável. E qualquer tipo de saudável, crença isso. Bloqueia, limita. E ao mesmo tempo, eu sempre fui muito espiritual. Muito, até demais. E me julgavam também. Então, assim, sempre fui muito, muito, muito espiritual. Eu sempre acreditei no invisível, com todas as minhas forças. Eu sempre fui eu antena mesmo, de me conectar, de parar, fechar o olho e ficar, tipo assim, mar, viagem de navio pra mim. Por que eu amo o navio? Porque o navio, ele me dá o luxo, o glamour, o conforto na natureza, no infinito, no mar. Então, as melhores viagens pra mim, todo ano eu tenho que fazer. Eu me reconecto. E eu sempre me julgava também. Aí eu fui ver. Nas duas numerologias, eu tenho 11, na outra eu tenho 7. Uhum. Então, na sua, acho que você fez era 7, junta. Exatamente, espiritualidade com o material. E o 8 é o infinito, né? O símbolo do infinito. Então também é o número que faz essa ligação, esse elo. E é o que você falou, as coisas caminham juntas. Tem muita gente na espiritualidade que não se sente, né, não pode cobrar, porque eu tenho um dom. Isso aqui é tudo crença na nossa cabeça. Na nossa cabeça. Então, as coisas precisam desse equilíbrio, precisam caminhar juntas. Entendeu? Até porque quanto mais eu crescer, mais eu vou despertar as pessoas, mais eu vou ajudar. E para eu crescer, eu preciso de dinheiro. É assim que eu penso. Todo mundo, inclusive o que o mapa da numerologia diz é que todo mundo veio sim ter uma vida feliz, saudável, leve, com alegria e com dinheiro. Lógico. Não existe mapa. Como que eu estaria aqui agora trazendo você para me ajudar as pessoas no meu canal se eu não tivesse dinheiro? Porque eu tenho que alugar um estúdio, tenho que ter toda uma decoração, aluguel, estrutura. Como é que faz? É isso que eu penso. E olha que o mais lindo de tudo. Quando eu juntei os dois mapas, eu entendi. Qual que é a linha hoje que faz mais o meu coração cantar? Porque tudo que eu estudei até hoje, eu sempre estudei em flow. Então, estudar para mim nunca foi cansativo. Para mim era uma terapia, porque eu estava estudando coisas que eu amo. Então, as minhas duas profissões que eu amo e as especialidades que eu escolhi. Hoje, quando eu entendi tudo, eu consegui unir tudo isso, a matéria, o corpo com o espiritual. Por isso que hoje eu estudo o quê? Ciência com espiritualidade.
Então eu fico, se deixar, eu juro, Carol, eu não saio de casa nem para trabalhar, eu não gravo um stories. Eu fico o dia inteiro sem comer, nem fome eu tenho. E tá no meu mapa isso. O 7 é esse número de espiritualidade, autoconhecimento e ciência junto, porque Junto! precisa da explicação. Muito, eu E são adoro. pessoas que precisam do estudo. E isso literalmente te alimenta a alma. É o que te faz E eu bem. não Por isso sabia que- disso. Por isso que você nem comer você precisa, que E você eu está não sendo lá sabia. alimentado. E aí, quando você me falou do 7 e tudo, eu falei assim, gente, por isso que eu tô tão assim agora, mais do que quando eu estudei outras especialidades. Agora parece que é diferente. Por quê? Porque agora é missão. Agora eu já entendi tudo. Agora eu estou vendo com os olhos da alma. Eu falo. Canalizei técnica e sempre trazendo a explicação científica. Eu falo assim, eu quero. Olha que interessante. Antes de eu fazer o mapa com você, eu não sabia do 7, só do 11. E aí, porque é outra linha, como eu te falei, é um pouco diferente. Aí eu tava num podcast, foi antes de eu conhecer você, e aqui em São Paulo. E aí eu falei, eu amo. Olha a frase que eu usei. Eu tava assistindo esse corte que o menino me mandou. Quando eu fui olhar a data, foi em maio desse ano. Olha o que eu disse. Eu amo desmistificar o místico. Eu quero ficar cada vez mais boa nisso. E eu estava estudando isso. Mas não com esse foco. E aí eu fiquei, gente, mas de onde que eu tirei isso? E é verdade. Quando a gente começa a estudar ciência e explicar com ciência a espiritualidade, é isso. É desmistificar o místico, porque não é místico. Exatamente. Mas isso é você. Isso é o que você, é o teu propósito, é a sua alma, é o que você veio fazer aqui. E olha, você brilha quando você fala isso, Josi. Assim, a gente vê a tua energia, seu entusiasmo, e é por isso que as coisas fluem. Então, tudo que você fez até hoje, né, o passado, de estudar o corpo, de entender essa natureza humana, o físico, você vai compor, vai agregar em quem você é. Então, independente do momento do despertar da pessoa, eu acho que isso é uma coisa muito importante para todo mundo saber. Tudo que você viveu até hoje te trouxe em quem você é. E com certeza vai ser fundamental daqui para frente. Isso. E outra coisa que você falou do copo da cerveja, uma coisa curiosa. Copinho de bar, ninguém merece Não, aquilo. você tá falando, eu amo esse copo. Para mim, o maior prazer é tomar cerveja. Ai, Aquele desculpa, copo mais Carol. simples que tem. Ai, Carol. Eu tô Então a falando. gente vai, mas eu levo a minha tulipa. Josi, eu não tenho 8 no meu mapa. E eu tenho outro número, que é o número da cigana. Que tá tudo bom, que ela gosta do simples, que sabe. Qual que é o número da cigana? 5. Ai, Liberdade. mesmo? Então isso, eu sou uma pessoa, e eu não tenho 8, é o único número que não aparece no meu mapa. Então o que a numerologia me mostra assim, Josi é desse jeito, eu sou de um outro, e cada um tem as suas características, a sua personalidade. A gente não é igual, sabe? Então às vezes a gente tem a tendência de achar que do jeito que a gente é, o outro deve ser. Isso me ajuda muito, por exemplo, com meus filhos. Entender que eles são diferentes. Eles têm necessidades diferentes, personalidades, temperamentos. Isso ajuda demais. E ajuda você a compreender, eu acho que o mundo um pouco melhor. O mundo um pouco melhor e assim, e ajudar as pessoas. Ajudar, porque, por exemplo, com essa união da ciência com a espiritualidade, quando as pessoas estão despertando, elas estão em conflito. Geralmente, ninguém desperta no amor. É na dor. É muito pela dor. É sempre na dor. Então, que nem, tu vê, esse seu cliente. Então, elas ficam numa busca desenfreada pelo propósito. Por quê? Elas estão vivendo uma crise existencial. E para elas encontrarem o propósito, elas precisam estar conectadas com a paz de espírito. O cérebro tem que estar coerente. Você não acessa a tua pineal, que é ela que vai te conectar com o campo, com o teu eu superior, com o que você acredita, com Jesus, com Buda, com o que você acredita, para te trazer clareza e intuições do caminho, né? Para tua alma falar com você. Você precisa ativar ela. E essas pessoas estão com ela dormindo, por quê? Porque a maioria, no meu caso, dor. A cada 10 pessoas, pergunta, Carol, 9 sofre de dor na coluna. É muito comum. As pessoas vivem... Porque a nossa cultura é viver à base de remédio. Não, isso que eu tava pensando agora, a quantidade de pessoas que tem que tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ansiedade. Imagina, corpo espiritual nem existe. Corpo mental, então, é remédio. Ninguém vai buscar uma ajuda de entender o porquê que eu estou deprimida. Por que eu não encontro o meu propósito? E a dor, ela vai bloquear isso. Olha que lindo a minha missão aqui. Quando eu comecei a estudar neurociência, eu falei, gente, o que a dor faz a longo prazo, as dores na coluna, que é a realidade das pessoas, não deixa elas despertarem. E é por isso que o mundo está como está. É por isso que as pessoas estão com problemas emocionais e travadas da coluna.
E o travado é muito Pesquisa simbólico, pra você né? ver. Porque tá rígido, tá Rígido. preso em um Ou é uma lugar. coluna travada, ou é um joelho, que é uma pessoa que não tem flexibilidade de mudar a rota, porque ela tá totalmente no ego. Rigidez de pensamento. Isso. E a medicina chinesa já começou a me moldar. Ó, a medicina chinesa colocou o espiritual e o energético dentro do material, da fisioterapia e da educação física. Olha que louco. Para eu chegar agora e conseguir falar, olha, enquanto você tiver com o corpo em sofrimento, você não vai se conectar com a tua alma, não vai. Você perdeu a conexão, a internet tá no modo avião. É isso que eu falo para a pessoa. Mas elas querem começar pelo espiritual e um corpo em sofrimento você não acessa, porque você vive pelos hormônios do estresse. Você não ativa o parasimpático, que é onde está a paz de espírito. E aí você baixa a vibração, e aí você se conecta até com espíritos obsessores. Eu falei isso outro dia. Sim. Aí a gente fica, ai, faz trabalho para os mentores, para não sei quem, para me ajudar, para me proteger. Ok, você vai fazer isso. A gente tem toda uma parte energética na casa, defumação. Concordo, mas é a tua vibração, porque é o teu campo. A casa é o teu campo. E aí o teu campo é um campo retraído de sofrimento. Então, quando eu comecei a entender tudo, eu falei, gente, olha que poderoso isso. E o trabalho tem que começar interno, porque você não adianta fazer 1000 proteções, 1000 trabalhos para se limpar, se o teu pensamento continua igual. O corpo é um reflexo do que está na nossa mente. Até a pessoa que vai lá para você faz o mapa dela. Se ela tiver com um mal-estar físico muito grande, né, um corpo que sente dor há muito tempo, sem autonomia, sedentário, fraco, ela não tem clareza para entender o mapa. Tu vai começar a falar com ela, não adianta, ela vai focar no lado sombra e ela não vai conseguir botar aquilo em prática. Ela vai voltar de novo, ela vai dizer, eu fiz, pra mim não deu em nada. Por quê? Porque ela não estava desperta com o lado racional, que é o córtex pré-frontal. A dor te coloca só no inconsciente, no límbico. Aí você mostra o mapa, ela, nada a ver isso aí. Ela procrastina, essa que é a palavra. Aí ela vai dizer que não funcionou. É o que acontece bastante, né? Eu acho que as pessoas. Eu acho que, na verdade, muitos dos que chegam até mim estão num processo de abertura bastante grande. Eu recebo alguns céticos, mas que são assim, marido de quem fez, sabe? Que a pessoa quer, a esposa quer que faça, e daí vem, faz e fica boquiaberto, porque não acredita como que eu sei tudo, tanta coisa da vida da pessoa. Assim, o que eu mais escuto, porque eu sempre começo descrevendo a pessoa, né? Eu descrevo, fico meia hora falando como a pessoa é. Aí eu falei, e aí, agora você me conta. Aí as pessoas falam assim, Carol, você sabe mais de mim do que eu mesmo. Você me descreveu melhor do que eu me descreveria. Então isso, a pessoa fica lá, né? Número, gente, é tudo. É impressionante. São códigos. E é o que você falou, às vezes ela não se identifica no positivo, mas ela se identifica lá no lado da sombra. Mas é o que você falou, cada um tá no seu processo, cada um tá no seu momento. Eu entendo e acredito também que quando a pessoa, poxa, fazer uma numerologia, uma pessoa que às vezes tá tão travada, se bobear, ela nem chega, sabe? Ela nem vem fazer, porque o processo dela ainda é anterior. Mas muita gente vai por desespero, eu acho. Por curiosidade também, eu acho. Sabia? Tem gente que procura muito por curiosidade. Não, com certeza, com certeza. E por ambição. A pessoa fala assim, eu quero descobrir o meu propósito para poder ganhar mais. Ela não entende que é uma consequência. Eu acho que muitas pessoas, exatamente, muitas pessoas querem saber, né? Estão com um problema em relacionamento afetivo, por exemplo, no casamento, estão perdidas, estão passando por um processo que elas não sabem muito o que fazer. Então a gente está em 2025 agora, num ano muito importante, num ano, né, que chacoalhão total, despertar coletivo, um momento de acorda. Não dá mais pra gente postergar. Então, assim, não tem como ficar na vítima tudo nesse ano pra mim. Até agora, né? A partir de agora. Então, é o momento de você resolver o que não tá bom. Toma as rédeas da sua vida, tenha atitude, toma decisão. Porque o que acontece? As pessoas vão levando a vida, né, Josi? Elas vão ficando numa zona de conforto, num lugar que não tá bom, mas vão indo. Porque o cérebro tem medo da mudança, né? Ele tem medo. E resiste. Resiste. A pessoa, ela tem medo, muito medo. Ela tem que ver o mapa dela, é uma dica que eu dou. Ela tem que enxergar a potência. E é para aquele lugar que ela tem que ir. Ela tem que ser maior que o corpo. Porque o corpo já condicionou. A zona de conforto é isso, ele não quer sair do confortável. Então, aquele relacionamento é confortável, aquele emprego é confortável, não gravar um podcast, um stories é confortável. Então, ela tem que ver o quê? No mapa. Foi assim que eu vi. Onde está a minha potência? É essa. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho de destino. É o número mais importante da pessoa. É um grande... Que é o nascimento.
É a soma da data de nascimento da Como pessoa. que a pessoa, por exemplo, ó, que nem agora, nós estamos fechando um ciclo. 2025 foi um ano pra gente encerrar coisas, né? Universalmente falando. É. Tá? Então a gente tem o ano universal, que é a gente passa por ciclo de 9 anos, e a energia do coletivo também tem esse ciclo. Então 2026, 2 mais 2 mais 4 dá 10. Que vai O ser próximo ano vai ser o ano 1. Só que individualmente, cada um tem o seu, Sim. né, o Mas teu ano assim, pessoal. dentro dessa linha do ano 9 que está acabando, para o ano 1, que seria terminar coisas para começar coisas novas. Uhum. Aí a pessoa tendo essa visão de um começo, uma nova oportunidade, de mudanças, de sair de zona de conforto. Isso precisa de autoconhecimento, senão você vai se perder, não adianta. E aí ela vai. Como que ela pode ligar isso com o número de destino dela? Será que tu consegue dar uma dica de 1 a 9 os números de destino que a gente soma? 1 a 9, 11 e 22, que são os números mestre. Tá. Será que você consegue falar assim, dentro de cada número, porque as pessoas elas vão somar em casa. Só explica como é que soma para elas saberem. Para saber o caminho de destino, você vai pegar a sua data de nascimento e vai somar todos os dígitos. Separadamente, você vai ter 3 bloquinhos. Então, o primeiro bloquinho lá do dia, 24, 2 mais 4, 6. Guarda esse número. Número do mês que você nasceu, então 1 a 9, se for 11 vai dar 2. E soma também o ano, todos os dígitos do ano, e reduz a um dígito só. Então, se o ano deu, ano 2000, 2, ano 2005, 7, por exemplo. Tá? Aí você vai pegar esses 3 números, somar de novo e reduzir a um dígito só. Aí Esse é o fica seu 1. caminho de destino. Tá. Caminho de destino. Resume pra gente o que significa o caminho de destino pra pessoa. Caminho de destino é o que você veio fazer nessa vida. É o que você deve buscar, onde você precisa ir atrás. E é algo que você precisa estimular. Porque talvez não seja necessariamente algo muito natural seu. Mas é o que você se propôs a fazer. Então tem muito a ver com o seu propósito. Tá? O propósito é a junção de 5 números principais. Tá, mas o destino é o que mais mostra pra gente. E esse é o primeiro lugar que você vai precisar mexer. Se as coisas não estão boas, olha o caminho de destino e faz o esforço em direção a essa energia. Olha, isso mesmo, comigo foi assim, viu? Exatamente. Gente, é mesmo. Aí o negócio entrou. E aí, a locomotiva do seu trem é o principal ali. Pensa a sua vida como um vagão, o caminho de destino é a locomotiva. Você coloca a locomotiva no lugar, você puxa. Você ajuda todo o resto a entrar no trilho também. Se o caminho de destino tá fora, balança todo o resto. E tem algo fora do lugar. Então a gente pode falar de cada um dos números. De cada, por exemplo, assim, pensando numa transição de um 9 universal para um 1, a pessoa que é 1. Então, o que acontece? O ano 9, no coletivo, todo mundo, independente do número do caminho de destino, é importante que faça uma grande varredura da vida. É uma oportunidade de um ajuste de rota. Então, vê o que não tá bom. O ano 9 é um ano que, normalmente, as coisas que não estão tão boas, que você foi empurrando, conversas que você não teve, decisões que você não tomou, relacionamentos que você foi arrastando, tende a piorar para que você olhe para aquilo e resolva. E se não resolver? No ano 1 acontece o quê? Não vem o novo. A pessoa fica naquele mesmo lugar. Ela vai perder uma chance, sabe? Vai. Ela tá tendo agora uma oportunidade de um salto. Sim. De começar algo novo, de um projeto novo, de uma nova fase da vida. E o coletivo, né, o planeta como um todo está vibrando nisso. Então, novas tecnologias, sim, sabe, padrões antigos de liderança que hoje não vão mais funcionar num novo tempo, precisa de alterações. Então, é estar preparado para as mudanças que o teu entorno vai te trazer. Isso é muito importante. Aí, quem tem o número 1, por exemplo, 1 são pessoas que vieram liderar, que precisam ter coragem. 1, você tem que assumir a frente da tua vida, você precisa estar seguro de si. E você precisa saber que você veio inspirar pessoas. Liderar no sentido dele com ele mesmo e também de cargos que exijam isso, de líder ou não? Também. Então, o que é? Por exemplo, primeiro é a autoconfiança. Você com você mesmo, você ser uma pessoa que está lá fora, te confia no seu potencial. São os empreendedores, por exemplo. Quem veio abrir negócio, porque tem essa energia daquele pontapé inicial, sabe? Que vão e são desbravadores. Então, precisam disso. E tem, sim, um potencial muito grande para ser líder, para comandar uma equipe, por exemplo. Gerente, geral. Exatamente. Cargos maiores. Isso, exatamente. Só que o principal do número 1 são pessoas que vieram inspirar.
ser exemplo através daquilo que fazem. Exatamente. É única. Com autoridade, sabe? Se colocar ali com respeito, com firmeza. Olha, que coisa linda. Isso é o número 1. Então, você pode, sim, estar, né, numa empresa, por exemplo, ou você pode estar aqui num podcast falando. Isso. Somos duas que temos essa energia dentro da gente. Então, a gente está colocando a nossa voz, por exemplo. E eu falo que um tem que falar também, né? Nenhum líder se coloca sem comunicação. Comunicação Então, é tudo, né? Quem tem em todas as áreas da vida, liderança na família, precisa, desenvolver também. tudo é comunicação. E a força, são pessoas que trazem essa firmeza determinada, sabe? São. Dentro de si. Elas têm uma tendência a serem muito seguras. Elas deveriam ser muito seguras de você. Mas aí tem o lado sombra. Aí tem uma tendência, o que que acontece? Um tem uma ligação com o pai muito forte. Então, dependendo como foi a relação com o pai, isso vai moldar como essa criança, esse adolescente Porque vai o pai se é desenvolvendo. estrutura, né? Porque o pai é firmeza. 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 Né, todo mundo tem masculino e feminino dentro de si. E o pai é o que impulsiona pra vida. É o que te dá coragem pra ir. A mãe não, a mãe quer ficar, né? O papel do pai é exatamente esse, é empurrar, jogar no mundo, né? Trazer, né? Trazer lá a proteção, mas empurrar. Dar coragem, a liberdade. A mãe acolhe. É isso. É o maternal. É o cuidado. É. Então, essa é a numerologia fala bastante. Tem números que têm energia do feminino mais forte e do masculino. Independente se você é homem, mulher, o que você é. Olha, os números têm essa energia. Super forte. Por exemplo, um homem que tem o número 2 forte é o paizão. Sabe aquele pai que cuida, que tá junto, que troca fralda, que participa, que vai na reunião da escola? É energia de cuidado. Um pai que tem o 2 como destino. Então o 2, né, mudando agora para o número 2, são pessoas que vieram unir, estar em comunhão, vieram agregar, são pessoas que vieram delegar, trabalhar em equipe, por exemplo, e são muito boas nessa cooperação. Então tem paciência, são pessoas tolerantes, são pessoas flexíveis e que têm muito jogo de cintura, sabem negociar, articular, sabe? Então o 2 ele veio estar com o outro. Ele veio, né, tá em equipe. Então, ter uma parceria, ter um sócio, por exemplo, é o que o 2 precisa fazer. E trazer esse lado de generosidade, que o 2 tem muito forte. Ele tem esse lado. É um número que tem uma ligação mais maternal desse cuidado. Então, são pessoas que são mais cordiais, mais generosas, mais doces, muitas vezes. Eu lembro que você falou pra mim que eu tinha 2 também no meu mapa. Que era um desafio pra mim, o 2. Um aprendizado, provavelmente. Exatamente. Você tem isso no aprendizado. É. E aí, aprender a viver com o outro em equilíbrio. Aprender a ceder, aprender a compartilhar. É isso aí. Aí, o que acontece? Tem 2 aspectos que esse número pode ir no desequilíbrio dele. Ou o excesso da energia, que você cuida demais. Faz tudo pelo outro, que foi o que eu fiz, né? Você tem paciência em excesso. Você acaba se anulando, não tendo posicionamento, engolindo muita coisa e vai no extremo, uma depressão até, assim, dependência, sabe? Só que a falta dessa energia, uma pessoa mais intolerante, não tem paciência, quer fazer tudo sozinha, se acha autossuficiente, sabe? Não quer dividir. Então, assim, cada um dos números tem o seu jogo ali, a tua energia. Pausa. Tá aqui, ó, coçando a minha garganta. Tem mais água aí, Carol? Tosse mesmo, né? Tá me dando você? Onde que nós paramos, Carol? Agora a gente pode começar no 3, eu acho. Eu digo antes de eu tossir. Eu falei, esse é o jogo do... Se eu vejo que você vai tossir, pode falar, pessoal, ó, hoje eu não tô legal também. Eu tenho um Zoom ao vivo, minha filha, de um lançamento que eu fiz. Eu tô lá. Aí eu dei um bônus de um encontro comigo no YouTube. Tô quase cancelando, porque aqui é gravado, dá pra gente parar. Ai, chato, você achar melhor, se você não tá bem... Eu mando mensagem pra eles e falo, como eu vou vir segunda-feira com a Tati, tem sala pra eu fazer aqui? Porque eu vou participar de um podcast segunda-feira aqui. O problema é que às 6 horas eu tenho um outro ao vivo. Talvez eu consiga fazer aqui. Não, mas o dela que eu vou participar é meio-dia. O dela vai até às 4. Jura? Depois... Tá, então a gente vê, vamos ver. Calmou. Bom, será que eu não tossi? Eu acho que eu tossi no finalzinho, quando ela falou. Tava acho que deu pra terminar terminando o 2. Quer entrar pro 3? Que aí depois eu peço qualquer coisa, eu dou um corte, dou um jeitinho. Tá. Então vamos.
E o 3, Carol? E o 3, diga. O 3 é o número da alegria. Josi, é o número das pessoas que são leves, que são divertidas, que vieram crescer muito e vieram falar. Esse é o número da comunicação. Então, quem tem o 3 precisa se expor. Se você tá muito quieto, muito tímido, muito na sua, você tem que fazer algum movimento. Porque você é super criativo, são pessoas que precisam desenvolver esse lado de criatividade. São boas em marketing, por exemplo. Sempre cheia de Eu tenho ideias. 3, eu acho que é na expressão, parece. Então, Número o de lado expressão. da comunicação é muito forte. Então, normalmente são pessoas muito sociáveis, gostam de estar entre amigos, gostam de se divertir, gostam do belo, são vaidosos. É, também? Também. É o número da beleza, o 3. Olha, não Porque tem a sabia. criatividade, tem esse olhar. Então, gosta, por exemplo, de música também, de arte, Ou de seja, dança. para um ano 1, quem é 3 precisa olhar para um lado, para uma vontade, um talento, muitas vezes que a pessoa sente aquela vontade de começar a cantar ou a falar, gravar. Dar início a alguma atividade artística pode fazer Artística, sentido. isso. Ou inovação, porque são muito criativos. O 1 com o 3 traz muita inovação. Ideias, coisas que vão criar, sabe? Que tem um olhar diferente. Então o 3 precisa. E para isso acontecer, ele precisa estar com os outros. Porque não vai ser no silêncio que ele vai se inspirar, provavelmente. Ele precisa estar em comunidade, ele precisa, sabe, estar com amigos, por exemplo. Daí vem as ideias e isso motiva Olha muito. que legal. Eles tem um são 3. muito criativos. Super. E o 4? O 4, ele vem de estrutura, né? O 4 é o número do concreto. Então a mesa tem 4 apoios, tem 4 fases da lua. Ah. É o que dá o pé no chão, é o que dá segurança, é o que dá estrutura. Então 4 são pessoas trabalhadoras, batalhadoras, focadas, disciplinadas, sabem o que querem, muito persistentes. E o 4 é uma pessoa que, assim, ele tem que gostar do que faz. Então, se a tua soma deu 4 e você está infeliz no seu trabalho, você está estagnado numa zona de conforto, precisa mudar porque você está fora do seu propósito. Porque o 4, ele gosta de trabalhar. Ele se dedica com afinco, sabe? Ele coloca o esforço dele E se ali. ele estiver desanimado é porque tá fora. Não, se ele estiver desanimado, ele começa a procrastinar, começa a drenar a energia. Aí ele tá fora do Ah. caminho dele. E muitas vezes o 4 faz isso por medo. Porque a sombra do 4 é insegurança e medo. Isso. Então ela tem medo Eles da mudança. precisam, né? Eles de algo precisam de mais tudo muito sólido. estável. É. Então por isso que são pessoas que às vezes ficam muito tempo no mesmo trabalho, são muito fiéis e têm relacionamentos duradouros. E às vezes eles ficam muito acomodados. Então aqui eu tô Porque tem seguro. medo. Tô seguro, daqui eu não quero sair. E aí às vezes tem uma oportunidade e não vai. Nossa, então para esse número, ano 1, É um ano de batalha, é um ano de vamos Né, colocar minha energia Carol? em prática, vamos atuar e realmente colocar meta, colocar, sabe, pegar uma agenda, estruturar o que eu vou fazer, como é que eu vou Eles crescer. amam isso, né? Exatamente, eles precisam disso. Agora tem que tomar cuidado para não ficar também muito metódico, sistemático e controlador. Controlador. Porque às vezes isso trava. Isso é o que vai bloquear o fluxo deles. Se eles ficam muito rígidos. A rigidez, É sabe? porque eles não soltam, Apego, né? Eles não por exemplo, confiam, né? né? Apego. Eles não confiam no fluxo, aí prende o fluxo. Esse negócio de fazer muita planilha, ai, ainda bem que eu nunca fui assim, graças a Deus. Nossa, e é verdade, porque a pessoa que faz muita conta, ela é muito insegura, ela não confia no fluxo. Ela faz aqueles cálculos todos, aquela coisa. Meu, Carol, eu conheço gente, juro por Deus, que se ela gastar agora um cafezinho, ela para anotar. Porque passou no débito expresso. Eu não controlo nada. Não, aí a gente tá claramente indo para um lado bem negativo. Mas desse muita gente é número. assim, eu falo assim, gente, mas é por quê? Porque a pessoa tá na escassez. Ela não acredita que vai vir multiplicado. Ela tem dó de gastar. E aí, é verdade, chega num ponto, eu já vi isso muito acontecer, que a pessoa tem dó de gastar. Até com restaurante, com alimentação. Mas muitas vezes isso vai ter uma raiz ali na infância, Tem. pais que perderam, uma infância desestruturada. Sim, que vem. Mas aí junta com o número, Junta com o que número. ela não sabe porque não fez o mapa. É. Olha que interessante. Agora, se ela faz o mapa, ela fala, eu sou assim. Nossa, então por isso que eu tô na escassez. Deleta as tabelinhas, minha filha. E na verdade, assim, eu tenho falta desse número, tá? Eu gostaria de fazer um pouquinho mais de tabelinha na minha vida. Porque às vezes a gente tem muita profissão, por exemplo, que precisa desse perfil de pessoas, que são mais analíticos. Eu faço na raça, mas eu não... Então, Porque precisa, para administrar a empresa. Eu tenho que ter Mas durante muitos anos eu não fazia nada. Então assim, é importante, esse perfil é fundamental. É fundamental. Só que o que você tá falando é ir pro lado negativo. Vai pro lado do detalhe, vai pro lado que trava a pessoa. Trava. Aí não pode nem ter, né, Tudo alegria ali, porque tem que parar pra anotar. Isso Tudo anota. aí é negativo.
mas são extremamente batalhadores. E tem uma energia de, sabe, mão na massa, produtividade. Pra fazer Acontecer. Então, E os 5, vamos lá, cigana. 5 é cigano. 5 é o número da mudança, da transformação. São pessoas que vieram fazer transformações na vida e precisam ser livres. É o número da liberdade. Então, um 5 que está preso, que está estagnado, ele está fora do caminho dele. São os exploradores do mundo, pessoas que adoram viajar, adoram conhecer coisas, né, lugares, culturas, línguas diferentes e têm um entusiasmo por isso, lidam bem com isso. Então, enquanto o 4 fica muito tempo na mesma empresa, o 5 vai, faz um projeto e vai para a próxima. É o aquariano dos números. Exatamente. O universo vai pipocando, ele vai colocando para ele fazer transformações em outros lugares. Então, ele precisa desse espaço. Ele precisa de movimento. Precisa de movimento. Ou seja, um número 5 que está entrando no número 1 e tá ainda na mesma e tá frustrado, que Ele não precisa de consegue. atitude. Ele tem que agir. E 1 e 5 juntos ainda são os 2 números da coragem. Então você precisa da atitude, da coragem para fazer acontecer e para ter iniciativa. Ninguém vai fazer por você. Então vê o que tá te prendendo na vida, se é um relacionamento, se é um trabalho, se é um medo, e vai se trabalhar nesse sentido. Não, e você libertar. Vai sem medo, porque se você é 5, você nasceu para isso, né? Você nasceu para isso. Você foi feito para mudanças. E se tiver com medo, vai com medo mesmo. É. Não deixa o medo travar. Sim. Porque esse é o teu lado negativo. Você certamente, algo aconteceu que você tá mais resistente. Então, O que a gente traz, né, dentro dos programas, das criações, né, que a gente traz desde a barriga da mãe, se não for olhado, ressignificado, trabalhado, curado, vai cair na parte sombra. A parte sombra ela vai ser potencializada e a potência, que seria a nossa luz, do propósito, a alma falando com a gente, tadinha, apaga. Fica adormecida. E o muito legal é saber que se você tá aqui na sombra, você tem todo esse potencial da luz dentro de você. Todo. Então quem tem medo, quem é inseguro, quem não acredita em si, tem uma capacidade de liderança enorme. É só você caminhar aqui, se trabalhar para entender como que você chega do outro lado. E quem sempre teve muita força interior, sempre se sentiu muito capaz, muito líder, qual que é o outro lado dele? Já que o que não tem, isso Não, ele tá na luz. Tá na luz. Então, por exemplo, eu atendi hoje uma pessoa que eu até anotei a frase, achei tão lindo. Ela escutava a frase que ela escutava dos pais era: eu confio em você. Você imagina você crescer falando pro seu filho, a criança ouvindo, eu confio em você, eu acredito em você. Gente, isso é maravilhoso. Você é capaz. Ela tá cheia de número 1 no mapa e é uma baita líder. Super bem sucedida, advogada na carreira dela. Porque ela teve esse fortalecimento desde pequena. Isso então, é tão importante. Isso né, quando o ambiente que você vive favorece o desenvolvimento dos seus números. Muito, muito. Isso é muito importante. Nós temos, esse é o orar e vigiar, né? Nós temos que estar o tempo todo, quem é mãe, quem é pai aqui, orar e vigiar e tudo que a gente fala para os nossos filhos, né? Porque isso reverbera a vida toda. Toda. E é desafiador, porque a gente não tem consegue horas, sempre. Lógico, tem horas. Imagina, meu ascendente Áries. Imagina quantas tamancas no. Não. Ele fala, mãe, se me der os 5 minutos, ele sabe, mas assim, olha, se eu puder incentivar ele o dia inteiro, eu incentivo. Eu sempre mostro pra ele sempre o lado que ele não tá vendo. Isso é muito importante. E eu vejo isso hoje com 13 anos, coisas que eu fiz quando ele tinha 3, 4, em momentos que ele quis desistir, eu fiz exatamente isso. Eu abaixei, olhei no olho, eu falei isso num outro podcast. A primeira vez que ele foi competir, chegou na hora, ele era muito novinho, ele começou a ficar muito pálido, sabe quando você ouve os dentes batendo? Pálido, que a gente achou que ele estava até passando mal. E aí a gente abaixou e falou, o que foi? Eu quero ir embora. Ele estava super preparado, tinha treinado, tinha dom, eu via um talento assim absurdo. E aí ele viu, né, juiz, ginásio, os pais têm que entregar. E aí ele olhava para cima e não via os pais, arquibancada, aí ele começou a ficar pálido, a gente desceu para ver o que ele queria e ele, mãe, eu quero ir embora. Eu acho que eu tô passando mal, eu tô com muito medo. Ele falou, eu não quero. Aí meu marido falou assim, não quer, filho, não tem problema. Ninguém vai forçar você. Vamos embora. Aí eu, vamos não. Aí eu abaixei. Olhei não no olho dele. Aí expliquei pra ele. Falei, filho, você olha, eu nem estudava isso assim, da neurociência.
Olha como já era a minha alma falando. Eu falei, filho, o corpo é assim, isso é medo. Aí eu dei para ele vários exemplos. Eu falei, os maiores campeões, filho. Se você perguntar para eles, quando eles chegam na primeira luta, todos eles estão com medo. É que eles já sabem controlar e não demonstram. Você é criança, você nunca passou por isso. Eu falei, olha, eu prometo para você que se você vencer esse medo, você vai saber do que você é capaz. Agora, se você for embora, você nunca vai saber. Olha o que eu falei para ele. E você vai ver, filho, que se você vencer, você vai querer mais, porque você vai ver que você é capaz. E aí ele falou assim, ai, não sei. Ele assim, não sei. Aí eu olhei pra ele de novo, falei, bom, vou tentar a última vez. Eu fiz assim, você confia na mamãe? Aí ele, você acha que eu ia te colocar aqui se você não tivesse preparado? E se eu não visse que você é bom pra isso, eu jamais ia fazer isso com você. Se você tá aqui, é porque eu sei que você é capaz. Meu, só foi eu falar isso, ele, tá bom, então eu vou. Tu acredita? Olha só. Olha que coisa mais Então tá linda. bom, mamãe, eu vou. Eu falei, tá bom. Aí ele foi, menina. Imagina eu como mãe. Aí eu subi aquela arquibancada, eu ficava olhando, ele procurava assim, mas ele não enxergava a gente, porque era muita gente, mas eu via ele. E aquela carinha, e eu tive que me segurar pra não correr lá e catar ele, entendeu? Eu falei, não, é pro bem dele. Pro bem dele. O que aconteceu? Ele ganhou a primeira luta. Na segunda, ele era outro. O peito, a postura, o que eu falo hoje nos vídeos, eu vi ali. Ele chegou todo encolhido, com medo. Na segunda, até o jeito dele amarrar o kimono era outro. Ele já parava assim. Ali ele viu do que ele era capaz. Aí ele ganhou as próximas. Nunca mais ele parou. E ele fala pra mim que ele teve uma luta que ele tava perdendo. Ele era pequeno também. Ele começou a me procurar. Quando ele me viu na arquibancada, veio uma força que ele conseguiu terminar. Acho que foi 1 ano e pouco depois. Ele tinha uns 4 anos e meio, 5. Olha que coisa. Não, olha Isso que é fica isso. registrado. Olha o presente que não é isso para uma criança. Então, assim, mas eu não tive isso. Então, imagina se ele tivesse desistido ali, Jô. Eu tive que enfrentar sozinha as minhas coisas, entendeu? Então, eu não queria fazer com ele o que eu não tive. E eu sentia que muitas das vezes que eu tinha que enfrentar monstros meus, eu sabia de onde vinha. Do apoio que eu não tive, das palavras que eu queria ter ouvido naquele momento. E eu pensava assim, não, eu vou e acabou. Então eu pensei, não, eu não vou repetir isso na família. E olha que nem estudava autoconhecimento, hein? E hoje estudando é o que eu falo para as pessoas. Eu vejo pais lá na clínica, mães que vão estressadas para acupuntura, ou levam um filho, né, que estão indo mal na escola, para medicina chinesa, desesperadas. Eu converso sempre com a mãe primeiro. Eu falo assim, criança é sintoma, mas por que você tá assim? Porque nem ela se conhece. Ela não tá desperta. Ela tá estressada, gritando, xingando. Não que eu não faça isso, eu não sou perfeita. Meu filho sabe que me dá uns 5 minutos. Mas a maior parte do tempo eu tô desperta. Né? Isso faz toda a diferença. E olha Toda a sua a diferença. força já mesmo antes do seu processo. E aí Faz hoje eu parte vejo disso. a coragem dele. Hoje, claro, ele já tá com 13. Mas assim, ele vai. Ele fez uma transição agora, ele tá em outra arte marcial. Eu até falei, assim pra ele, mas você mal treinou? Tu já vai competir? Ele, qual o problema? Com a maior naturalidade. Tá seguro. Isso vem lá de trás. Então, segurança é tudo. E olha que interessante. Então, esses números, 4, o 4 mais, né? Ele precisa disso. Ele precisa. De estrutura. Se ele não. Também. Um Que é também. liderança, que é essa força vem exatamente do que ele vai escutar dos pais. Desse incentivo que você deu pra ele naquele momento, que ele precisava. Ou seja, então, se essa criança não teve isso, ela vai pro lado sombra. O que acontece? Se uma criança escuta dos pais, então, sei lá, vamos embora, por exemplo. Para a criança, ele pode entender, meu pai não confia em mim. Às vezes fica isso. Eu não sou capaz. Então é melhor ir embora. Sim. E aí dentro Tu sabe dele, que inconscientemente eu pensei isso? porque Eu é um entendo abandono, o meu eu tô marido, porque ele desistindo. falou, Josiane, não Não, pode forçar. Não pode forçar. Ele Só era que eu muito via pequeno, o né? muito, Também. mas eu via o talento. Falei, mas ele vai jogar isso no lixo? Olha, na hora veio assim pra mim, não deixa. Mostra o outro lado pra ele. Se ele for embora, ele nunca vai saber. E aí lá na frente ele vai dizer, eu devia de ter feito aquilo e eu não fiz. Veio, pra tu ver, eu sou muito conectada. Veio pra mim, eu fui no automático. Poderia, né, ter ido pra um lado de forçar mesmo a criança. Eu não vi dessa maneira, meu marido viu. E ele falou, na hora ele ficou calado, que a gente não pode conflitar na frente do filho. Mas depois ele falou, olha, deu sorte, hein? Queria ver se o moleque tivesse tomado pau, ia ficar frustrado. Eu falei, não ia não, porque eu sabia, Dodô. Filho, saiu daqui.
E mesmo assim, ele podia não ter ganhado. E Sim. isso acontece com outras crianças. E se mas frustrar, tá continua. tudo bem. Vamos persistir, A vamos luta é continuar. isso, o esporte é Exatamente. isso. Você cai e você levanta. Mas eu acho que os pais confiando e acreditando nele, ganhando ou não, ele tá lá com os pais. Que são as figuras que ele precisa que confiem nele. Isso dá força pra vida. Isso é o que transforma. Isso é tão importante, né? Tão importante. Olha, o que eu mais vejo de negativo são pessoas que não acreditam em si. Que não confiam no potencial. É o não merecimento. Não merecimento. Só que isso, o que acontece, Júlio? Tá aí, física quântica pra falar. Ciência pra falar. Se você vibra que você não merece... Já era. O que acontece? Vem pessoas pra você que vão te mostrar que você não merece. Vai ser muito dura. Você vai lutar, correr, estudar, fazer, trabalhar. Sabe aquela coisa? O dinheiro não rende, você não prospera, não sobra. Isso em tudo, né? Relacionamento, amizade, emprego, oportunidades. Por quê? Porque você vibra não merecimento, que vem da insegurança, que vem do medo. E são pessoas ansiosas, né? Porque não confiam. É lógico. Elas não soltam. E o 6? Estamos no 6 agora. 6 é o número das... são pessoas que vieram conciliar, pacificar. O 6 é o número do amor. São muito cuidadores, zelosos, cuidam muito da família, são pessoas bastante preocupadas, são pessoas que têm esse lado de harmonizar, vieram trazer harmonia. Então, um líder que tem o número 6 é um líder que agrega, que se preocupa com os outros, tem um lado muito mais humano dentro de si. E são muito emocionais também. Muito emocionais. São mais sensíveis, sentem as coisas mais intensamente. Eu falo que são os viscerais, são os românticos. Eles têm, então, uma tendência a captar também essa parte espiritual. Não a é o número sensibilidade. espiritual. Não. É o número de sensibilidade emocional. Emocional. Quando junta com o número de espiritualidade, aí sim vem isso. Sim. Mas são pessoas, assim, o 6 no negativo, às vezes, é uma pessoa muito dramática, muito sentimental, mais ciumenta, por exemplo, mais possessiva, mais apegada na família. Negativo, é o sombra. Exatamente. Ou super protetor, protege muito, sabe? Ou seja, num ano que vai começar ela pode estar presa em relacionamentos. Em relacionamentos, em família. Tá cuidando de todo mundo, tá sendo mãe da mãe do pai, mãe do amigo. Olha! E às vezes se acha responsável por todo mundo e acaba não cuidando de si. Então quem tem o 6, no ano 1, precisa colocar limite, precisa saber falar não e precisa cuidar do seu. Primeiro você esteja bem para que depois você faça isso pelos outros. Às vezes pessoas se perdem tanto do cuidado do outro que não olham para sua própria vida. Porque querem, sabe, se sentem responsáveis. Sabe a mulher que vira mãe do marido? Ou, tá cheio, né, ou o marido que vira pai da mãe, da esposa, sabe? E isso desequilibra completamente o relacionamento. Papéis invertidos, né? Papéis super invertidos. E então, o 7? O 6 é um número muito, assim, é do amor, sabe? São pessoas que vieram amar também. Esse lado é muito importante deles. O 7 é o primeiro número de espiritualidade. 7 são pessoas sensíveis, intuitivas e são estudiosos. Curiosos, profundos, vieram assim, gostam de conhecimento, são mais intelectuais, são cultos. São pessoas que não gostam do raso, precisam, tudo que gostam, eles vão mergulhar mesmo naquilo. Então eles são mais introspectivos, eles precisam desses momentos de solitude e adoram ficar sozinho, tá? O 7 deixa ele no canto dele. No extremo ele vai até para um casulo, ele se fecha de tanto que ele gosta vai para a solidão no caso extremo. Mas são pessoas que vieram exatamente buscar também a perfeição, porque tem esse lado intelectual forte. Então, eles são bastante exigentes, são mais perfeccionistas e são muito espirituais. Então, eles vieram estudar também a espiritualidade e precisam se conhecer. Tá? O 7 que não estuda, ele se desconecta da essência. Então, se você tem 7 no seu caminho de destino, o mais importante, vai buscar ferramentas de autoconhecimento, seja uma terapia, seja curso, livro, numerologia, astrologia, o que for. Mas são pessoas que precisam desse olhar para dentro. Eu acho que eu vi você falando com relação a números da espiritualidade no mapa. Se a pessoa tem e ela não está nesse processo, né? Ela fica como se fosse com energias estagnadas, com processos bloqueados. Porque ela não está vivendo isso. Uma pessoa que tem espiritualidade forte e não exerce, ela está deixando uma grande potência dela adormecida. E o 7, principalmente, ele é um número de espiritualidade que pode ir pro lado do ceticismo. Porque a pessoa questiona tanto. Tem um lado racional. Tem, muito. E aí que é a lógica, é o São Tomé, sabe? Cadê? Precisa ver pra crer. E aí não confia. Não consegue praticar a fé. E aí fica no ceticismo. Ou seja, uma pessoa assim fica mais resistente,
E ela não se aprofunda. Engraçado, e eu sempre acreditei, sem precisar estudar. É que quando eu estudo, eu prefiro porque eu consigo provar. Eu adoro provar as coisas, entendeu? Pra isso, mas não pra mim. Engraçado. Isso depende muito da família e de outros números, né? Você tem um outro de espiritualidade também, que tem um lado bastante intuitivo. É verdade, é isso. Então, é a isso, tá. E o composição signo dos também, eu acho. números. E aí, às vezes, um junta pai tudo. mais racional, cético, interfere bastante, por exemplo. Às vezes, eu pego muitas pessoas que os pais eram, por exemplo, radicais religiosos. A criança pega aversão àquilo, não quero. Sabe? Vai pro lado oposto, muitas vezes. E aí, fica muito no racional. Sim. Ou questiona, tem intuição, mas questiona demais. Ah, não, imagina, isso é coisa da minha cabeça, sabe? E não confia. Não confia. É isso. Não dá aquele passo pro invisível. Que são Então, coisas, quem às vezes... é 7 no ano 1, ela tem que olhar. Olha, o 7 no ano 1, eu diria, comece a estudar algo novo. Sim. Vai buscar uma ferramenta nova, Nova. um livro novo, dá início num processo de estudo, porque isso pode gerar bastante benefício para ela no futuro, Tá. nesse próximo ciclo coletivo. E o 8, que é o meu? Fala pra mim agora. Olha, o 8, o principal do 8 é o número da verdade. Justiça e honestidade. São pessoas que vieram, assim, seguir o caminho da retidão e ser exemplo através de ética, de valores, de princípio. Isso aí. Então, são pessoas que são muito racionais, diretas ao ponto, confiáveis e vão ser muito transparentes, Quem sempre. tira do sério é injustiça. Não, Cara, injustiça é um gatilho pro 8, ele vai pra Explodo, cima, assim. vou. Explode. E tem que tomar cuidado, quem tem 8, porque às vezes são pessoas que ficam muito duras, vão muito pro ferro e fogo, sabe? E aí tem dificuldade de perdoar, ficam remoendo Não, situações. isso não. Graças a Deus, não. Porque não, são não. pessoas, às vezes, que são tão justas, tão corretas, Não, que isso alguma não. faz uma coisa pra elas, risca, não quer nunca mais ver, sabe? Não, isso não, graças a Deus. Vai, às vezes, o 8 vai para um lado mais duro. E o 8 é um número que tem a ver com a ligação, né, com o bem material. São pessoas que são refinadas, são sofisticadas, gostam de coisa boa. Vai na loja, pega a roupa mais cara e vai querer aquelas. Não sabe nem o preço. Mas é que tem um olhar. Então, gostam de um hotel bom, como você falou, gostam, né? Tudo que faz... A tulipa, na hora de tomar taça, que é uma coisa bonita. O café top. Exatamente. E se um 8 não é assim, tem que investigar o que teve na infância. O que teve? Porque às vezes tem muita crença negativa ali de pai, mãe, avô que faliu, pai que faliu, perdeu muito dinheiro. Ou às vezes viu muita briga de dinheiro em casa, os pais brigando. Sabe o que acontece? A criança internaliza que o dinheiro causa briga. Ou seja, é melhor eu não ter. Porque senão vai ter conflito no meu relacionamento. Que coisa, Aí né? o que acontece? A pessoa ganha, só que aquele dinheiro vai embora. Eu fui assim durante muitos anos e eu descobri de onde vinha. Acho que eu já falei isso em podcast. Eu sempre fui muito próspera, mas não sobrava um centavo. E quando eu casei com meu marido, ele falava assim, meu, não é possível que tu ganha isso. Cadê? É tudo nas roupas, nas coisas, no salão, no carro. E eu falava assim, meu Deus, sabe por quê? Eu fui descobrir. O meu pai, ele sempre foi muito mão aberta, não tive esse problema na minha casa. Menina, como rendia o dinheiro dele, sabe? Então, assim, era estivador, doqueiro, pagou as minhas faculdades, nunca faltou nada em casa, conseguiu comprar um outro apartamento. Precisa de ver, porque meu pai, ele sempre pensou, ele sempre viveu a abundância. Mesmo ganhando pouco, o dinheiro rende. Hoje eu entendo isso na mecânica quântica. Nunca negou nada. Mas eu sempre tive essa ligação com o dinheiro. Então eu sempre gostei de pegar o dinheiro. Olha que doida. Eu achava que eu era doida. Então ele vinha, eu lembro que ele vinha da rua com o dinheiro assim, aquelas camisas de botãozinho, eu já olhava. Eu, pai, pedia. Aí ele tirava aquelas. E eu só queria nota grande. Não me vinha com R$5, tinha que me dar 50. E eu ficava assim no dinheiro. Eu admirava o dinheiro, juro, cara. Olha que coisa louca. Olha só, que impressionante. E ele assim pra mim, vai lavar a mão que dinheiro é sujo. Ele me falou isso a minha infância inteira. Ele me dava, dizia, agora guarda e vai lavar a mão porque dinheiro é sujo. Eu escutei isso anos da minha vida. Quando eu comecei a prosperar, ganhar o meu dinheiro, é sujo. Então, quando eu vi o dinheiro crescer, eu dava um jeito de voltar. Batia o termômetro, não, é sujo, é sujo. Vamos gastar, vamos gastar, vamos gastar. Quando eu via... Não, menina, é muito inconsciente. Eu não podia entrar num shopping. Eu sempre saía com sacola. Sempre saía com sacola. Entendeu? E aí eu ficava assim, meu, como isso? Da onde vem isso? Eu não estudava nada disso.
Quando eu fui entender na PNL, depois a numerologia, aí eu fui reprogramar essas crenças. Eu fiz as pazes com o dinheiro. Não, ele não é sujo. Pelo contrário, ele é uma energia abençoada, porque ele me faz abençoar a vida, ele me abençoa e me faz abençoar a vida de outras pessoas. E sabe como é que eu curei isso? Vão falar que eu sou. Agora vocês vão falar que eu sou doida. Que eu fiz as pazes e que eu comecei a guardar, a investir, a sobrar, a administrar o meu dinheiro, a viver o meu 8 em equilíbrio, saído desse lado. Uhum. Olha que coisa. Ele não era sujo. Então, quando eu pegava no dinheiro, eu não podia nem tocar numa xícara. Eu tinha que parar em algum lugar para lavar minha mão. O que eu comecei a fazer? Eu tomava café com o dinheiro na mesa. Então, eu botava a nota aqui. Ó, eu fiz isso durante muito tempo. Várias notas. Na minha casa, eu espalhava a nota para que eu olhasse, a minha mente entendesse. Se tá aqui é porque tá sobrando. Tá tudo bem. Ele é teu amigo, entendeu? Olha só. Gaveta, eu botava. E era assim. Então, eu tava aqui. O pão, o queijo, o café, R$100, R$50. Meu marido, meu Deus, tá doida. Eu falei, vocês vão ver daqui a um tempo. Então eu olhava aqui, e o corpo, por que eu falo do corpo? Eu com agonia, eu falava assim, não, ele não é sujo. Eu ficava. Abençoava o meu dinheiro, agradecia por ele estar ali. Eu olhava pra comida e dizia, ele comprou isso daqui. Entendeu? Isso E é foi, maravilhoso. Olha só. acabou. Acabou. Eu não penso mais em nada disso de lavar a mão, sobra, porque é uma crença inconsciente. Que foi lá, assimilada E de anos e anos ouvindo. Você vê, ele me dava, mas tu vê, e falavam isso pro meu pai. E por que meu pai também era muito gastão? Até hoje. Porque é a mesma coisa. Porque a crença dele é de que dinheiro é sujo. Minha mãe brigava, pô, você gasta tudo. Olha aí, descobrimos. Aí esses dias eu falei pra ele. Falei, pai, ele é mesmo. Falei, pai, ele, olha, se eu falava isso pra você. Já não falo pro meu filho isso. É isso Pelo aí. contrário. Eu A falo gente se pro meu- cura e a gente cura as próximas gerações que vêm E também. vai curando. É isso aí. Não, faz muita diferença. Boa dica. Então, se você tem 8, gente, põe o dinheiro na Não, e carteira, quanta põe o dinheiro em gente, todo lugar. quanta gente acredita que dinheiro é a origem de todo mal, que o dinheiro é Nossa, sujo. muita gente. Quem ganhou dinheiro porque trapaceou, porque fez coisa errada. Ainda mais no Brasil, né? Sempre vem. Ou vê alguém cheio de dinheiro e pensa, né? Nossa senhora, vem um sentimento negativo. É o que eu falo, qual é a área da vida sua que não tá legal? Vai ver as crenças. Vai ver as crenças. Eu conheço gente que, olha, ganha muito, não sobra um centavo. Na hora que eu começo a conversar, a pessoa aí começa a curar. Aí você começa a prosperar. Precisa se conhecer, precisa olhar pra isso. Então, Muita para gente um não tem 8 ano coragem. 1, fala pra mim, o que eu tenho que... Nossa, negócio, Negócio. coisa nova, ideias novas em relação a projetos, coisas novas do trabalho, algum empreendimento novo. E, às vezes, começar o investimento, pegar o dinheiro, sabe? Isso, Aplicar, por aplicar. exemplo. Ver esse dinheiro crescer. O outro Isso, tem isso eu muito a não ver. faço ainda. O outro tem muito a ver com isso. Pessoas que gostam, né, de lidar com o dinheiro e têm essa facilidade, vieram lidar com o dinheiro. É. Então, tem... Essa provavelmente, parte de negociar, nossa, eu sou muito boa nisso. Em negociar. Agora, de aplicar, é um desafio. Né? então é algo aí Então, pra fazer dentro Pro desse ano 1, próximo seria ano. isso. Exatamente. Olhar pra isso e, poxa, fazer o dinheiro render mais ainda. E eu já ouvi pessoas falando sobre o 8 uma vez, que ele que ao mesmo tempo que ele tem essa facilidade, ele também tem muitos bloqueios com relação a isso, mas é porque muitas vezes ele tá no lado sombra. Aí depende do que essa pessoa teve de passado. Porque é na infância que isso vai ser moldado. Até os 7 anos, principalmente, a criança vai captar, mesmo que inconsciente ainda, como que os pais lidam com essa energia. Então, um pai gastão, né? Um pai que faliu, um pai que não deu Entendi, certo, ou um pai que é entendi. próspero, que tem líder, E tá muito é ligado ambicioso. ao pai, você acha, pro 8 ou a mãe também? Depende. O 8 é um número que, dependendo, pode ser a mãe também. Se a mãe tem esse número, a criança absorve a energia de quem tem o entendi. mesmo número. De quem tem. Isso. O 1 e o 2 Tá. têm ligação com pai e com mãe, especificamente. Entendi. Aí Os outros... números depende qual é a composição do mapa dos pais. Ah, agora eu entendi. Tá. Mas a criança vai observar, ela vai aprender a Sim, lidar com o vai. dinheiro, como ela vê os pais fazendo. É isso aí. Por isso que uma criança, por exemplo, que tem 8, é muito legal dar uma mesada, ensinar como que usa, Investir. jogar banco imobiliário, esse tipo de coisa. Ai, eu adorava esse jogo, Então, agora eu entendi. olha lá. Nossa, como eu joguei. O dinheirinho ali, ó. O dinheirinho. Ai, meu olho brilhava. Então, paga o aluguel, né? Toda aquela coisa, vai recebendo. É.
São coisas muito legais para fazer, porque daí você vai trazendo essa educação financeira para a criança desde pequeno. É isso, gente. Olha, é muito lindo isso, né? Porque você tira muitos pesos, né? Não, Muitas você culpas. compreende Tudo, como é. tudo. E o 9, Carol? 9 são os humanitários. Aqui são pessoas que vieram ajudar, que têm uma missão de contribuir com o outro, de servir. São pessoas extremamente sensíveis, muito intuitivas, é um número de espiritualidade. Então são pessoas que têm bastante magnetismo também. E eles atraem pessoa para ajudar. O 9 é aquela pessoa que tem uma bandeirinha assim no topo da cabeça e os necessitados chegam até você. Jura? Então as pessoas querem ajuda, querem conselho, querem acolhimento. E o 9 tem essa energia de acolhimento forte. Então, ele realmente traz o magnetismo dele atrai. Então, por exemplo, eu tenho uma vez atendi um empresário que tem esse número muito forte. Ele fala que a sala dele é a sala que todo mundo vem pedir ajuda, pedir conselho, o tempo todo porta aberta. Porque ele tá lá Olha, para contribuir. Então, ele é um líder humano que contribui. E as pessoas sentem isso nele. Sim. Então, e aí depende do que você faz, qual a sua profissão. Eu falo que às vezes um advogado que tem o 9, ele está contribuindo muito com as pessoas. Ele tem um lado terapêutico, psicólogo, muitas vezes. O 9 tem essa característica. Então, vieram ajudar de diversas formas. Aí, assim, pessoas que conhecem, pessoas que não conhecem também, e ele não pode cobrar amor. O 9 não pode cobrar favor de volta. Porque se ele cobra, ele veio ajudar com esse coração enorme que ele tem. Se ele cobra... ele tá no ego ele total. tá fora, exatamente. E aí ele vai ficar em débito com o universo. Olha. E se ele ajuda, se ele tá no fluxo, quando ele precisar de alguma coisa, ele tem sorte. O universo joga alguém, joga uma situação ali que vai Ele ajudar. tem essa predisposição no campo dele. Tem. Eu ia te perguntar isso, né? Eu até coloquei aqui, olha só que interessante, você falou isso agora. Eu vejo os números como uma linguagem do campo. Eu até escrevi isso aqui. Uhum. Como você enxerga essa inteligência vibracional por trás da numerologia? Como os números conversam com o nosso campo energético e emocional? É isso. Totalmente. É isso. Ele tá lá. Né? As pessoas sentem, tá? Eu falo que são as camadas que a gente tem. Então eles vibram. E a gente vai sentindo isso. E o outro sente também. Sente energia. Não tem aqueles... Às vezes uma pessoa não precisa nem falar nada. Você sente a dureza dela aí. Sente a energia dela. A firmeza, às vezes. A firmeza, é. E tem pessoas que são extremamente acolhedoras. Tá nela. Tá no campo nela. vibracional. Assim, não tem nem como negar. E quando você está nesse processo de expansão, em que você trabalha muito a tua energia em você mesma, em que você cuida, né, do corpo, e aí o cérebro está coerente, te conecta com o campo, você passa a ler as pessoas com tanta facilidade. Você Hoje eu compreende entendo os mais. animais. Parece que tira um véu mesmo. Hoje tem pessoas que eu olho, eu já vejo assim. Você sabe aqui, você está falando de uma característica do 9, que eu acho que é o número, você tem esse número. Tenho. O 9, ele lê muito bem as pessoas. É, Ele sente por dentro, sente a Eu alma tenho. do outro por dentro. Impressionante. Então, assim, a pessoa não precisa nem abrir a boca, você já Impressionante. sabe, já sentiu, já captou a Impressionante, energia. capto. E ainda por cima sou de peixes, eu tenho que cuidar para não absorver. Até assim, de ver cantor, de estar num lugar, a pessoa cantando, eu ficar olhando para ela assistindo, parece que eu tô lendo ela inteira. Tipo assim, essa pessoa não tá bem. Aí meu marido fica, Olha só. "Ai, essa mulher é doida, juro." Esse é o campo do 9. Então, 9 são os humanitários, e são pessoas que vieram ajudar essa ajuda mais expandida. Então, tem uma contribuição para o planeta, tem uma importância muito grande no salto evolutivo que o planeta está dando. Então, quando a gente fala de transição planetária, 9 são pessoas que já amaram muito em outros tempos, outras vidas, e vieram para cá Para exatamente doar, para doar. para entregar, para servir. Só que o mais importante do 9, ele tem que saber falar não e colocar limite. Tem. Porque muitas vezes são pessoas que acabam fazendo, contribuindo, para de fazer o seu para ajudar o outro. Aí não dá. E aí se perde também. Aí não sobra energia para si, aí drena, aí fica com E vou te pena. falar, é horrível. Eu fui muito assim, lá no começo. Por isso que eu falo a importância da gente estar nesse autoconhecimento. Porque às vezes fica, sabe, ouve uma história de alguém, sente a dor daquela pessoa. O 9 vai sentir. Nossa, nem fala. E aí ele vai querer ser o salvador da pátria. Tem essa tendência de querer resolver o problema de todo mundo. Só que ele precisa entender que ele vai ajudar até um certo ponto. Cada um tem a sua jornada, o seu trajeto. E se ele quer ajudar demais, muitas vezes ele tem gente que não tá no momento de ser ajudada. E dificulta o processo do outro. Porque ele precisa lidar com aquilo sozinho também. Senão ele não se desenvolve. Fica muito sentimental também, não fica, não? O 9? Nossa, meu Deus do céu. Carol, eu não consigo nem ver filme mais com animais.
Ah, mas o Se eu 9 souber que ele o cachorro vai morrer, eu não assisto. é. Não, eu já saí no meio do cinema. Mas Levantei e você fui sabe embora. que o 9 tem uma ligação com os animais, né? Animais É, e natureza forte. cara, que isso, eu fui embora. Eu falei, não, eu levantei e fui embora pro meio do... Não, eu falei, não, eu me recuso. Não me conta. Se você falar que vai acontecer, eu já nem assisto o filme. Olha que coisa. É. Mas é E os que importante até estão na tomar rua, então cuidado. eu fico, ai, gente. É importante se proteger também nesse sentido. E não ficar É. tão penalizado, né? Mas É. é isso, com animais a Por gente isso que eu tenho 7 em acaba... casa, né? Ó, 7, viu? 7. É isso 7. aí, os E números os em todo próximos lugar. deles são os números mestres, né? Isso, aí tem o 11 e o 22, que são dois números de espiritualidade, números mestre também, que tem muito magnetismo, são números de uma potência espiritual muito grande. Os 11 são recicladores de energia, eles captam, eles têm um campo bem aberto. E eles vieram reciclar a energia. Então eles vão estudar sobre São isso. antenas, né? São, antena parabólica, é isso aí, aqueles esponjinhas, sabe, que captam Sim, tudo. sim. Então, no lugar que você vai, com pessoas que você conversa, às vezes são pessoas que sentem um mal-estar, Josi, e não sabem nem de onde Não vem. sabem de onde vem. Porque elas Ou captam seja, eles conscientes ou têm não. uma tendência, se eles não estão conscientes dessa autoproteção e vibrando alto, né? Porque se eles baixarem a frequência, baixa a guarda. Eles ficam vulneráveis. O campo fica Sim, vulnerável, sim. né? Por isso que são pessoas que precisam estudar É. sobre espiritualidade, precisam aprender e desenvolver isso de alguma forma. Porque o que acontece, pessoas que têm esses números e não desenvolvem, eles começam, não posso ir em tal lugar que eu me sinto mal. É. Não Não, aí não posso. sai. Então, aí exatamente, começa a travar e bloquear a Eu já vida. ouvi de pessoas falando assim, não, eu não vou em lugares, não vou em shopping, porque É, tem muita gente, muita energia. e sinto mal depois. Então, aí é porque ela não sabe ainda lidar com aquilo. Por isso que o processo de estudo é o que vai trazer para ela entendimento. Ela começa a se proteger, se fortalecer, né? Porque isso é um dom que ela tem. É Ela um tem um dom dom. de cura nas mãos. O 11 tem um dom forte. Sim. Mas ele precisa entender. Porque senão fica até mais paranoico, sabe? Uma pessoa que tem espiritualidade tão assim e não entende. Sim. E o 22? O 22 são os grandes construtores, mestres, são pessoas que são muito sonhadoras, futuristas, que têm grandes ideias, são pessoas muito precoces, extremamente inteligentes, captam informação de uma forma diferente e vieram transmitir conhecimento. Os 22 são aqueles que vieram ensinar. E são muito espiritualizados também, Também. e eles são as pessoas que têm um dom com magia. Então, pedras, cristais, ervas, meu o Deus. 22 tem essa ligação É. muito forte. E quanto mais estuda, né, tem um poder assim, inclusive o 22 ganha muito dinheiro, tá? Ele veio prosperar e ele prospera com muita facilidade quando ele tá no caminho, quando ele tá na espiritualidade. Às vezes ele pode ir pra Isso ganância. só para a pessoa que tem o 22 na somatória da data do destino, ou também quem nasceu no dia 22 também conta? Não, que nasceu no Ajuda? dia de- não. Não? Aí o dia ele vai dar uma outra composição, tem um número que vai dar aí o 4, que é 2 mais 2. Então não necessariamente é o 22. Se Entendi. você somou o dia, o mês e o ano, e aí Sim. esta soma deu 22, você é um 22 e também é um 4. Ah, E tá. o 11 é 11 e também é um 2. Então, daí considera as duas energias. Legal. Entendi. Então, eles têm um número E duplo ali. pro 11 e pro 22, o ano 1, o que eles precisam levar Olha, em a primeira consideração? coisa que eu diria é espiritualidade. Foca em algo, faz algo novo nesse sentido. Contribui de alguma forma. O 22, assim, vê o 22 é uma Se coisa conecte com algo maior. Isso. E os dois números têm algo de um propósito mais elevado. Vieram entregar alguma coisa, sabe? E tem um chamado de fazer algo maior pela humanidade, de ajudar as pessoas. Então, e muitas vezes a alma sente, né? Quando as pessoas têm esses números, eles têm como se fosse, sabe aquela vozinha? Você não tá no lugar certo, você tem que mudar. Faz isso, faz É, aquilo. Que são as intuições, né? Escuta isso, escuta, presta atenção. Porque o ano 2026 vai ter uma oportunidade, né, de fazer algo diferente, de começar um ciclo novo. Então, o que iniciar nesse ano, a pessoa vai construindo ali também ao longo do tempo. E Carol, tem algo que você poderia, alguma dica para essa última semana que nós temos aqui, porque o episódio tá passando ainda antes do Réveillon, a estreia. Essa uma semana para virada, 10 dias para virada, acredito que vai dar essa data. Alguma técnica de autoconhecimento envolvendo números
para ajudar essas pessoas a elevarem a frequência, a colocarem intencionalidade para esse começo do ano de 2026, né? Colocando o cérebro para esse foco, porque tudo que a gente foca, a gente bota a nossa energia. Sim. Essa é uma frase da neurociência, mas a gente sabe que focou, você já vai elevar a tua frequência para esse objetivo. Então, a Sim. tua chance de realizar é muito grande. Sim. Então, tem algum ritual, alguma coisa dentro dos números que você possa passar pra gente? Olha, o que eu sugiro nesse ano, que é um ano 9 com essa energia, depois de tudo isso que você escutou, vê o teu número, vê onde você tá, vê se você tá no positivo, se você tá no negativo. E além de ver o teu número, olha pra sua vida como um todo. Vê o que tá incomodando. E aí pega um papel e um lápis. E escreve nesse papel o que você não quer mais. Que tipo de padrão, que tipo de crença que você identificou aqui, ouvindo, que você não quer mais levar pra frente. Poxa, tem alguma coisa com o dinheiro? Escreve lá, eu sou próspera, sabe? Isso. Então, assim, primeiro Anotar as crenças. anota essas crenças, identifica o negativo primeiro. As limitantes. Fui no meu relacionamento, preciso resolver isso. Coloca, né, o que você não quer mais mesmo. E eu gosto muito de queimar, o ritual de queimar o papel. Queimar. Porque daí você vê aquilo indo Pra embora, sabe? Você isso. vai, né, transforma aquilo. E isso na última transmuta, semana, até no dia transmuta. 31, né? Isso. E aí, para o ano novo, perto mais ali do dia, né? Até no dia 31, acho que é uma ideia super boa. Página nova, pega um papel bonito, pega uma caneta que Caderno você gosta. chique. Sei, compra uma caneta sofisticada Montblanc. pra você. Vou Exatamente. fazer, mano. Vou Já comprar põe, um Montblanc. já põe a prosperidade ali, exatamente. Ó, pegando a sua dica, me pega dá uma essa nota ideia. ali de R$100, põe lá a É. nota no papel, sabe? Escreve o que você quer. Escreve o que você quer alcançar no ano. Quais são as suas metas. Que tipo de padrão de pensamento você quer? Então, frases afirmativas eu gosto muito. Eu sou capaz, eu sou merecedor, eu vim prosperar, eu sou digno de ter muito dinheiro, eu sou digno de uma família harmônica, de um relacionamento saudável. Sabe? Você veio pra Eu isso. sou digna, eu mereço, eu tenho direito. Isso, eu sou capaz. Eu me Então, permito. todo mundo veio pra ter uma vida feliz. Se você tá cheio de problema, se você tá infeliz, você que atraiu isso pra você. Então, depende criou. só de você mudar essa tua rota. E se você não faz por você, ninguém vai fazer. Não. Então é uma coisa que precisa partir de dentro. E o ano 2026 vai trazer isso. Isso é muito importante, porque como que eu mudo o que eu não sei o que precisa mudar? E para ter uma nova realidade no ano novo, e esse ano ser novo, tem que ter mudança. E para ter mudança tem que ter autoconhecimento. E olha a numerologia aí para te mostrar. Pra mim, assim, sem autoconhecimento, parece que a vida perde o sentido. Não A tem gente, o que a gente como. tá fazendo aqui se a Não gente tem não como. sabe, se a gente não estuda, se a gente não se aperfeiçoa como ser humano? E ajuda tanto no processo. E as pessoas, a gente fica melhor. A gente tem vitalidade, a gente tem energia pra fazer um esporte, pra, enfim, Sim. sabe? Pra vida como um todo. Exatamente. Eu falo que todo mundo tem isso dentro de si. Saiu um estudo dentro da neurociência, eu estava até lendo do Dr. Joe Dispenza, ele falando que a maior motivação para o cérebro, mais que o dinheiro, a gente acha que é dinheiro, mais que dinheiro, que é o que te faz pular da cama, é ter um propósito. É propósito. O propósito, ele é o combustível para a tua saúde, para você continuar um dia após o outro e você não ficar doente. Mais que o dinheiro. As pessoas acham que é dinheiro. Não, não é. Só que como que eu vou saber o meu propósito? O que faz meu coração cantar sem autoconhecimento? Não tem como. E o dinheiro, se você está no seu propósito, você tem a certeza que vem. o dinheiro vem. Vem. Porque ele é uma energia, como tudo é uma energia, né? O Tudo é dinheiro onda, a vem. onda está em todos os lugares. Exatamente. Tudo vibra. Então, Nós precisamos entrar na frequência dele. E aí, quando você tá no lado sombra, você tá na oposta, na escassez, na falta dele. Tá na reclamação e aí vira uma bola de e neve. assim será, E assim será. até você decidir mudar. É isso aí. Depende Muito bom esse programa, da hein? gente. Nossa, delícia. Eu ficaria aqui horas conversando. Muito bom, Carol. Você nasceu pra isso, gente. Eu gosto muito, eu Nasceu sou pra apaixonada. Acho isso. que mudou tanto a minha vida. E acho que é o que você sente também dentro do seu processo. Muito. E Os números falam comigo o tempo inteiro. Menina, cada uma que se eu te contato, você vai ficar passada. Eu te mando mensagem, né? Até os videozinhos eu te mando. Sim.
Não, os números, gente, os números são uma forma do universo se comunicar com você. Eu atendo muita gente, Josi, que vem pra numerologia porque tá vendo sempre 11, 11, 1 e 1, 2 e 2, não entende. Fala, o que eu tô vendo? Um número igual em todo lugar. Isso é um chamado. É um a chamado. tua alma, é algo ali que você tá prestando atenção. Porque quem não tá disperso não percebe, tá? Não presta atenção, não vê. Mas as Não pessoas vê, que não começam vê. a ficar mais atentas, eu falo, quanto mais atento você tá, consciente desses sinais, Porque você abriu a conexão, você colocou o Wi-Fi. não, daí... Quem não tá desperto, a pessoa, ela corta o fio. Então, não tem como o campo se comunicar contigo te mostrando os sinais, porque você não tá vendo, porque você, na verdade, não tem a conexão. É o que eu te falei, modo avião. Agora, quando você tira do modo avião e o sinal tá forte na internet, Então. as mensagens vêm e você entende todas. Eu falo que os números, eles são códigos do campo. Não, totalmente. Tanto é que cada número tem a sua frequência. Sim, e aí quando Né? você ainda sabe o significado dos números, dependendo do que estiver aparecendo, você consegue interpretar aquilo de outra forma. Total. Então, poxa, tô vendo 4, tô precisando de disciplina. O que eu preciso fazer que eu tô me dispersando, sabe? Tô vendo 11, 11, poxa, é um chamado para o espiritual, não tem dúvida nenhuma. Olha para sua espiritualidade, olha para sua intuição. Eu coloco nos meus stories todas as minhas consultas online, né? Que eu faço muitas pro mundo todo. Aí esses dias, olha como os meus seguidores estão muito despertos. Eu não tinha percebido. Nesse eu comi bola e eu coloco o horário. Eu filmo, né? Eu falando, e tá aqui o computador, e mostro, né? E coloco tal. E aí tava lá 11h11 e eu não vi. E essa consulta específica, eu fui muito para esse lado. A pessoa precisava muito. Sei. Eu trouxe uma clareza para ela absurda. E aí no meu direct, uma seguidora, olha, universo, 11h11, eu comecei a rir. Gente, é mesmo, eu não percebi. E ela isso aí. percebeu. É isso aí. E ela me mostrou, você viu, o campo usou ela, tipo assim, ai, a tontinha não viu, né? Vamos fazer Tá ali, alguém ó. falar, acorda, É isso minha aí. filha. Aí eu vi, eu falei, gente, é verdade, e eu lembrei. E essa consulta foi muito assim. E agora, em várias coisas da minha vida, assim, às vezes aparece, e agora quando você não tá desperta, a outra pessoa vai falar assim, nada a ver isso daí, como tu viaja, né? Não, muita gente. Tem pessoas que falam isso pra mim. Muita gente acha que é besteira, coisa da nossa cabeça. Os Mas céticos, enfim, é o isso. processo. Mas um saiba que se processo. você tá vendo números iguais, não é acaso, não é coincidência. Tem algo ali. É isso aí. Tem algo. Ai, Carol, olha, adoro conversar com você. Eu adoro acompanhar você, né? Sou sua fã. Adoro, Delícia. adoro ver a Carol, gente. Eu curto tudo dela. E eu quero te agradecer. E eu fico muito feliz, sabe, de ver quando a pessoa tá tão realizada com o que ela faz. É muito bom. E ainda isso. mais sabendo, né, como que começou. Então, assim, parabéns, que você continue iluminando caminhos, levando para o mundo o poder dos números. Porque eles são muito poderosos. Amém, que assim seja, Que assim assim será. Obrigada, Um uma feliz ano alegria. novo para você. Muito obrigada. Que nesse ano novo você transborde de prosperidade. Não só desse carisma todo que você já tem, dessa luz, mas também, tirando os seus 5, de muito ouro para você, o que eu desejo para você. 5, fica quieta aí. Combinado. Eu te desejo a mesma coisa, Josi, que venha muito ouro, muita prosperidade. E você ilumina as pessoas. Acho que você tem uma energia, o teu espiritual é muito forte. Você transmite tanta confiabilidade. Ai, As pessoas obrigada. sentem isso, essa segurança que você tem. E isso obrigada. cativa demais. Então, que bom. Companheira de Obrigada. jornada. Agradeço o convite, eu agradeço Gratidão. poder estar aqui com você. E essa Obrigada. conexão. Um beijo. Gente, que programa incrível. Eu quero fechar esse episódio e fechar o ano também do Agora é a Hora, agradecendo a sua audiência, mais um ano comigo, não só no meu podcast, mas principalmente aqui no meu canal, acompanhando os meus vídeos, interagindo. Muito obrigada. Eu desejo que você tenha não só um despertar de consciência, porque se você está nos assistindo é porque você já despertou, mas principalmente uma expansão de consciência em todos os dias do ano de 2026.
que você tenha um salto quântico agora, neste novo ano. O salto quântico, ele vai colocar você num patamar não só de questões materiais, mas principalmente o que vem antes disso, nas questões de saúde física, emocional, mental e espiritual. É isso que eu desejo para você, porque quando os 4 corpos estão em harmonia, estão alinhados, você encontra o seu propósito e você contribui para o mundo. E eu espero que você tenha um ano maravilhoso, muito abundante, cheio de saúde e prosperidade, tá bom? Nos vemos o ano que vem. Um beijo e até o nosso próximo episódio.